Nesse vídeo eu vou projetar essa bancada de cozinha para mostrar como deve ser a estruturação dos armários, para que você não precise chumbar essa bancada de pedra na parede. Bora lá? Sejam bem-vindos a D3 Decor, eu me chamo Levi Gomes, eu sou instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3 Decor, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3 Decor é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não para de crescer e de evoluir. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, nós vamos falar sobre a estruturação dos móveis da cozinha para receber a bancada sobre eles. Será que isso é realmente possível? Alguns talvez estejam achando que isso não pode ser feito, mas eu vou explicar como isso deve acontecer. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like para que esse vídeo continue alcançando o maior número de pessoas possível e possa continuar ajudando-nos da mesma maneira como ajuda você. Maravilha, então vamos dar início ao nosso tema. Beleza, pessoal, a gente tem aqui a cultura, tá, de sempre que vai fazer a instalação dos móveis, já fazer a colocação da pedra antes. Geralmente essa pedra ela está apoiada em cima de mãos francesas ou tubos que ficam chumbados na parede e a pedra é chumbada também. E esses tubos, na realidade, é para dividir a carga que fica na ponta dessa bancada. E alguns alunos às vezes perguntam se pode colocar a bancada diretamente em cima do armário. Então imagina que você está pegando uma obra do início, a casa ainda não tem todas as instalações, não tem todos os acabamentos, na verdade, não tem as bancadas, está reformando a cozinha. E agora? Manda o cliente chumbar a bancada, coloca os armários primeiro, o que seria melhor para nós como profissionais que vai entregar móvel sob medida nesse caso? Bem, do meu ponto de vista, você poder colocar todos os armários devidamente nivelados, sem nenhum obstáculo, é muito melhor. Porque a partir do momento que você coloca as bancadas, você passa a ter dificuldades. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa cozinha em L, ou nem precisa ser uma cozinha L, pode ser uma cozinha linear, onde você tem a área molhada e a área seca na sua pedra. Então, a pedra ela tem níveis diferentes. Visualmente, pelo lado de fora, isso não tem problema nenhum. Mas quando você olha a bancada por baixo, ela tem desníveis. E esses desníveis acabam, às vezes, atrapalhando o alinhamento do armário com a pedra, tá? Por exemplo, se a pedra já está instalada e tem aqueles tubos lá fixados, esses tubos a gente precisa fazer um recorte nas nossas travessas, no nosso armário, para encaixar naqueles tubos. Consequentemente, isso interfere na estruturação dos nossos móveis. Então, se você pode colocar esses móveis antes, é muito melhor. Só que aí alguns ficam com dúvidas, mas os armários em MDF vão suportar o peso da pedra, porque a gente sabe que pedra, né, de granito ou de mármore, enfim, é muito peso, tá? Na realidade, se vocês pararem para assistir canais lá de fora, né, fora do Brasil, vocês vão perceber que é muito comum, na realidade, todas as bancadas deles, praticamente todas, elas não são chumbadas na parede mesmo, porque algumas casas não são feitas de alvenaria como as nossas casas aqui, a maioria são, né? Então lá não tem como eles fazerem esse chumbamento que aqui é muito comum. As bancadas são realmente totalmente apoiadas nos armários. Então, quais são os cuidados que nós precisamos ter para que isso funcione? Vamos lá para dentro do SketchUp e vamos fazer um pequeno projeto juntos, tá? E eu vou utilizar aqui o SketchUp juntamente com o HelloMob para fazer essa ilustração para vocês. Então, eu vou pegar aqui, tá, esse armário, tá, de balcão, gavetas ali, 2 portas, ok? E vou pegar também um balcão com porta basculante. Vou pegar esse daqui.
Beleza, então vamos imaginar que essa é a área ali onde tem a minha pedra, tá bom? Então essa é a área que tem a minha pedra. O que acontece aqui, tá? Primeiro, balcões que vão receber peso, eles não devem ser montados com dispositivos de montagem, tá? Não devem receber dispositivos de montagem. Vocês têm que trabalhar preferencialmente com parafuso, para que ele fique realmente com uma montagem robusta, tá? Bem firme para aguentar o peso que vai vir sobre eles. Então, primeiro detalhe, montagem com parafuso. Maravilha! Montou com parafuso, o que vai acontecer? Vai ficar aparecendo parafuso aqui, aqui, desse lado, desse também, tá? Embaixo vai aparecer, mas não interfere na estética, no nosso acabamento, então não tem problema. E do outro lado também vai ficar aparecendo. Se aqui não tem parede e aqui não tem parede, dica, trabalhe com tamponamento. Então vamos colocar um tamponamento nesses armários. Vamos lá em tamponamento envoltório, colocar aqui o tamponamento lateral e vou fazer os devidos ajustes, tá? A altura deles eu vou copiar aqui na lateral e essa profundidade aqui eu vou ajustar com a minha frente, ok? Vou pegar esse tamponamento e já vou copiar ele para o outro lado, ok? Então, beleza, estou aí com meus armários tamponados. E aí, talvez alguns pensam, e essas travessas, elas precisam ser nessa posição? Eu recomendo que seja sempre nessa posição, sempre. Por quê? Porque elas vão garantir que esse mobiliário, que esses balcões que nós estamos utilizando aqui, eles não fiquem sem estrutura. Por quê? Um detalhe que eu ainda não fiz. Nós temos que remover o fundo desses armários, tá? Principalmente se é na área molhada, porque senão esse fundo ele vai apodrecer devido à friagem, à umidade que existe aqui nessa região. Então, deixar sem fundo vai contribuir para a ventilação desses armários. Então, sem fundo. Um armário sem fundo, ele precisa de travessas verticais para manter eles no esquadro. Se você não tiver isso, eles vão ficar com a estruturação comprometida, tá? Só que você vai falar, mas eu não gosto dessa estética que está aparecendo aí. O que eu posso fazer? Uma das coisas que você poderia fazer era trabalhar com essas frentes, todas elas aqui, ó, com uma folga menor, para elas virem até aqui em cima. Eu não gosto de trabalhar dessa maneira porque ela vai interferir no tamanho do corpo da minha gaveta. A frente fica grandona e o corpo fica bem estreito, tá? E isso se reflete, quando a gente trabalha com Relamob, se reflete em todas as gavetas. Então eu particularmente não gosto. O que eu gosto de fazer? Já que eu estou trabalhando com tamponamento, eu vou aplicar tamponamento também na frente desse armário. E olha só, vocês vão ver o resultado final, como fica bem interessante o nosso projeto. Então eu vou pegar aqui e vou pegar essa vista horizontal e vou colocar aqui alinhado na frente, tá? Vou ajustar ela até o outro lado aqui e vou diminuir ela na altura. Só que detalhe, eu preciso deixar uma folga ali de pelo menos 3 milímetros. Então essa altura vai ficar, ó, com 8,2 ou vou deixar com 5 milímetros, 80, tá? Só para deixar arredondado. E vou jogar essa peça para cima. Como aqui a distância é 2.200, tá? Se eu não for trabalhar com padrão madeirado e obrigatoriamente eu teria que colocar o desenho dela em pé, tá? Se eu não vou trabalhar com padrão madeirado, aí eu posso vir aqui e colocar o veio horizontal, só para não ter emenda nessa peça, tá bom? Maravilha! Feito isso, eu vou jogar essa peça, posso jogar essa mesma peça aqui lá para a parte de baixo, tá? Então vamos pegar ela aqui e vamos copiar ela lá para a parte de baixo. Beleza, vou rotacionar ela para ela ficar na posição correta. Vou trazer ela para frente. Para evitar que esses tamponamentos
percam alinhamento, deixa eu corrigir aqui, que meu ângulo de visão me enganou. Para impedir que isso aqui perca alinhamento, tá? Eu costumo fazer o seguinte, a gente aqui na D3 Decor geralmente dá essa dica para os nossos alunos, tá? Que é não trabalhar com isso aqui zerado. Então eu vou aumentar, tá? Os meus tamponamentos aqui, eu vou aumentar 5 milímetros ou 3 milímetros, enfim, tá? Ó, aqui, ó, na largura eu vou aumentar 5 milímetros, ele vai ficar com 7,3, 5,73. E na altura também, então ele vai ficar com 7,23. Só que eu vou jogar ele para baixo e vou jogar ele para frente. Então ele vai ficar com essa estética aqui, tá vendo? Com esse transpasse, fica bem legal. Vocês podem, inclusive, se desejar, aplicar um transpasse nessa peça para frente e deixar maior. E aí vocês podem ir recriando essa estética, tá? Então ele fica com esse acabamento aqui, tá? Então, beleza. Outros cuidados que eu preciso ter, tá? Ao trabalhar aqui para colocar esse armário, poder colocar a bancada aqui em cima. A estruturação desse balcão, tá? Independente de como ele vai ser fixado, a gente precisa aqui. Vamos imaginar que esses armários fossem ser instalados com pé, com regulagem, aqueles pés de metais para suportar o peso em cima do pé. Então eu teria 2 pés a cada 400, 500 milímetros de distância, tá? Então seria 2 aqui, 2 aqui, aqui poderia ser só no meio, a gente já poderia botar 2 também, e aqui desse lado só 2, tá bom? Um na frente e um atrás, sempre como eu estou falando. E aí o que acontece? A minha base, deixa eu tirar aqui o tamponamento temporariamente, a minha base ela tem que estar nessa posição que vocês estão enxergando. Por quê? A base apoia sobre os pés, as laterais apoia sobre a base e aí a bancada apoia em cima das laterais. Então toda a carga é distribuída uniformemente. Agora, se eu faço isso aqui, ó, e coloco um pé aqui, o peso vai estar na minha lateral, que vai forçar diretamente contra este ponto de fixação aqui, que não vai suportar. O que vai acontecer? Essa chapa aqui vai rachar, ela vai estourar e vai vir tudo abaixo, tá? Então esse detalhe aqui é muito importante. Todas as bases devem estar por fora, porque eles vão contribuir para a estética, porque vai evitar a emenda aqui, ó. Então a gente só vai ver uma linha, do contrário a gente veria aqui, ó, mais uma linha, essas emendas, então vai contribuir na questão da estética e vai favorecer muito a estruturação, tá? Então todas as bases devem estar por baixo. Mas aí você talvez pense, tá, mas eu não quero trabalhar com pé porque eu quero algo bem bacana. Qual seria a segunda opção? Trabalhar em cima de uma alvenaria. Então o armário estaria apoiado, tá? Totalmente apoiado aqui em cima de uma alvenaria. Lógico que com um recuo. Tá? Aqui eu botei um recuo muito grande, tá? Vou diminuir esse recuo. Vou deixar ele aqui. Aqui já tem 80, vamos botar 20 aqui para trás. Então, beleza. Meu armário estaria apoiado em cima de uma alvenaria. Mas algumas situações não vai permitir que isso seja feito. Pode acontecer do seu cliente ter acabado de fazer uma reforma, não ter feito essa alvenaria, tá? Essa alvenaria aqui poderia ter o mesmo acabamento da pedra que vai vir aqui em cima, mas seu cliente não fez isso e então ele quer o armário flutuante. E aí, o que você tem que fazer é garantir que a fixação desses armários na parede vai suportar todo esse peso. Os armários aguentam, tá? Essa estruturação que eu mostrei para vocês aqui aguenta o peso. A gente pode, inclusive, já deixar essa bancada desenhada aqui para ficar bem legal aqui no nosso projeto, ó. Eu vou aumentar um transpasse aqui em toda a volta.
para eu fazer. Um encaixe. Isso aqui é até um detalhe interessante. Se você vai fazer o armário primeiro, as pedras podem ser feitas depois, sob medida, para apoiar totalmente nesses armários. E aí o que é legal? Vocês podem prever nesse projeto que a pedra esconda esse acabamento aqui, ó, que anteriormente vocês não gostavam. Então ele pode esconder, não vamos esconder tudo, né? Vamos esconder só parte dele. Vamos deixar aqui com 18 para cima. Então vou botar ali, ó, 65. Tá ok? Então, ó, vai parecer, mas o armário está completamente encaixado. Então, se for fazer sob medida, isso aqui é totalmente possível, bom? E nesse sentido, um outro detalhe é que o armário também, com esse tipo de acabamento aqui, ele não precisa estar totalmente encaixado ali, tá? Vou fazer uma vista aqui de 100. Maravilha. Ele não precisa estar totalmente encaixado, porque aqui ainda teria a parte da área molhada, né? Que entraria para baixo. Então, por exemplo, eu posso jogar a minha bancada aqui um pouco mais 20 para cima, talvez. Tá vendo? Aí o acabamento ainda ficaria bem bonito, tá? E eu poderia ter aqui a parte da bancada. Vamos aplicar material. Vamos lá em pedra. Vou pegar aqui um granito mármore. Beleza. E aí, então, nossa preocupação, lógico, essa pedra aqui só entra por último, tá, pessoal? Ela só entra por último. Fiz o desenho ali só para a gente ver como é que ficaria. Então, como é que deve ser a instalação? A instalação deve prever, isso aqui tem que tirar o fundo também, que não foi tirado. Pronto. E aí aqui a gente precisa fazer uma instalação na parede, tá? De um sarrafo na parede, tá? Ou um metalon, ou o que eu particularmente gosto de trabalhar, que é trabalhar com uma cantoneira, tá? Então ela ficaria, deixa eu fazer aqui, uma cantoneira, ela teria cerca de 30 por 30, 40 por 40, teria uns 20, 30 milímetros de espessura, 3 milímetros de espessura. Ela não ficaria aqui na ponta para não ficar aparecendo, então vou fazer ela menor um pouco, mas eu fixaria essa cantoneira aqui, deixar ela um pouco menor, vou agrupar ela e vou ajustar ela bem no meio. Opa, não peguei ela pelo meio. Ah, esses armários aqui não estão no meio. Vou ter que alinhar mais ou menos aqui no olho, tá? Pronto. E aí eu faria essa instalação aqui. Tá, então eu fixaria, antes de botar os armários, eu coloco essa cantoneira na parte de trás, faço a fixação dela com parafuso. É importante garantir que esses parafusos tenham os devidos apertos e que vocês usem ali pelo menos um parafuso 5x60. Por quê? O parafuso 5x60 ele suporta cerca de 700 kg no cisalhamento, ou seja, nesse peso que vem de cima, ele suportaria cerca de 700 kg. Então, se você coloca aqui 4 parafusos, quantos quilos que você já está garantindo que ele vai suportar? Mais de 2 toneladas. Então isso significa que o peso dos armários e da bancada está garantido. O que não está garantido é esse movimento aqui dos armários, ó. Porque o seu armário ele vai ter esse movimento aqui agora, mas o peso já está garantido. Ele vai ter esse movimento aqui agora. E aí, pessoal, é aquela instalação padrão de trabalhar com cantoneiras, sempre de um lado e do outro, de cada divisória tem que ter uma cantoneira de um lado e do outro, e aqui nas laterais também tem que ter uma.
bem aqui na parte de cima do armário, nunca na travessa. A travessa não tem resistência para segurar o peso. Tem que ser uma cantoneira reforçada, instalada nas laterais e de cada lado das divisórias. Feito isso, instalou o armário, pode ficar tranquilo que ele vai suportar o peso. E aí, para finalizar, você vai entrar com a bancada, tá bom? Vai entrar com a bancada e vai fazer o acabamento com silicone hidrofúlgico para evitar que escorra água durante alguma limpeza e também para evitar acúmulo de sujeira. Mas está finalizado. Aqui, para finalizar esse nosso projeto, faltaria apenas a gente aplicar materiais. Eu vou fazer isso aqui rapidinho para a gente apenas ter um resultado bem bacana no final. Beleza, pessoal? Então chegamos ao fim do nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha tirado as suas dúvidas com relação a colocar a bancada de pedra sobre o armário. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Isso é muito importante para que outras pessoas também recebam esse conteúdo. E não deixe de se inscrever no canal e de seguir a D3 da Cor nas redes sociais. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, a gente se vê no nosso próximo vídeo.